Mandamentos, o caminho para a felicidade. Quem quer ser feliz, por favor, levante a mão. Eu levanto as duas. Obrigado. Portanto, eu e você precisamos percorrer o caminho dos mandamentos de Deus. Neles se encontra a nossa felicidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, a partir da segunda parte do versículo 28. Marcos 12, 28b. Nos dois mandamentos que Jesus nos apresenta hoje no Evangelho se resume toda a lei. E quem vive esses dois mandamentos vive todo o decálogo, vive todo o projeto de Deus. Portanto, esse é o caminho que nosso Senhor nos apresenta. Está aí na sua Bíblia. Naquele tempo, um mestre da lei, alguém que entendia muito bem, portanto, da lei, nas suas minúcias, aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe. Alguns perguntavam para Nosso Senhor para prová-lo, outros perguntavam porque queriam de fato conhecer o projeto de Deus, queriam de fato conhecer a palavra de Deus em profundidade. E ele pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus responde: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, essa é a primeira parte da resposta de Nosso Senhor. E Nosso Senhor diz: o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para acolher os mandamentos do Senhor é ouvir a sua palavra. E é a palavra de Deus que abre a nossa inteligência para acolher a verdade que é o próprio Deus. A palavra de Deus, portanto, ela abre a nossa inteligência. É claro que não é um ato racional, é um ato de fé. É um ato de fé. Por isso que quem tem fé, quem guarda a fé, quem procura viver a fé e amadurecer na fé, tem muito mais condições de discernir bem as situações da vida, por mais difíceis e complicadas que sejam. E se não tem condição de sair delas, tem condição de vivê-las do melhor modo possível. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. Nós ouvimos que a razão pela qual Deus nos cria é para que o amemos. A finalidade da nossa existência é dar glória a Deus com a nossa vida. E nós damos glória a Deus com a nossa vida quando vivemos os seus mandamentos. Porque nos mandamentos de Deus está um projeto de felicidade verdadeira para cada um de nós. Amém? Amém. Que beleza. Porém, guarde bem isso. Para viver os mandamentos, tanto para viver os mandamentos quanto para amar a Deus, é preciso ser... O que é preciso? Para viver os mandamentos e para amar a Deus, o que a gente precisa? Isso é depois. A gente precisa ser livre. A pessoa que... É claro que precisa ter fé também, mas a pessoa que não é livre, ela não tem condições de escolher o caminho dos mandamentos e, por isso, o caminho do amor de Deus. Portanto, são realidades que nós precisamos conhecer o verdadeiro significado, não o significado que o mundo está deturpando do amor e da liberdade. Aliás, o mundo está deturpando muito significado. Ontem eu parei na minha casa, sempre que a gente termina as coisas, e a gente para na frente de um noticiário que eu gosto muito de assistir para pelo menos ficar sabendo o que está acontecendo, né? E assim, em menos de 2 minutos, a pessoa que estava sendo entrevistada, né, também uma pessoa que tinha uma patente civil,
em menos de 2 minutos, com um linguajar belíssimo, sedutor, ela conseguiu defender o aborto e a ideologia do gênero. E quem não percebe o quão sorrateiro que é, fala, nossa, que lindo. Direito das mulheres, justiça. Em menos de 2 minutos. Foi de uma ardilosidade que, publicamente, porque ele estava falando, né? Políticas de saúde pública, isso significa aborto. Precisamos falar sobre igualdade de gênero, isso se chama ideologia do gênero. E fizeram o mesmo com os conceitos de amor e liberdade. O que é a liberdade, meu irmão, minha irmã? Quando você precisar saber de algum desses conceitos, não vá primeiro no Google, nem vá comprar um dicionário de significados na banca da esquina, nada contra a banca da esquina, pelo amor de Deus. Vá às palavras da igreja, vá ao ensinamento da igreja e ali você saberá o que significa essas verdades. O Catecismo da Igreja tem um compêndio, um livrinho com perguntas e respostas bem simplificado, acho que tem na livraria também, né? No número 363 diz o seguinte a respeito da liberdade, gravem bem: a liberdade é um poder dado por Deus ao homem de agir e não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando assim por si mesmo ações deliberadas, ou seja, pensadas, refletidas, porque Deus nos deu a inteligência, amém? Para pensar nas coisas que a gente fazemos, que a gente faz. Se a gente usa ou não essa inteligência, aí já é uma outra conversa. Mas Deus deu a inteligência para a gente pensar no que a gente faz. E continua o catecismo: a liberdade caracteriza atos propriamente humanos. Porque junto com a liberdade, Deus nos deu a inteligência para pensar no que fazer, a vontade para decidir e empregar o que querer fazer e, derivando disso, a responsabilidade pelos atos que nós fazemos. A diferença do cachorro, do cavalo, do peixe, do sapo e da lagartixa. Eles não são livres, porque eles não são dotados dessas capacidades que Deus deu para nós, seres humanos. E continua o catecismo: quanto mais, prestem bem atenção nisso aqui, quanto mais faz o bem, mais alguém se torna livre. Opa! Parece que não é isso que está por trás da mentalidade de hoje em dia, aí, da televisão, das ideologias. O catecismo está dizendo que quanto mais uma pessoa faz o bem, mais ela se torna livre. O que o mundo hoje diz? Que é livre quem faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Seja feliz, carpe diem, né? Curta a vida. Hakuna Matata, estou nem aí. Olha o que o catecismo está dizendo: quanto mais faz o bem, mais alguém se torna livre. A liberdade atinge a perfeição quando é ordenada para Deus, sumo bem e nossa bem-aventurança. A liberdade implica também a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. A escolha do mal é um abuso da liberdade que conduz à escravidão do pecado. Portanto, quem escolhe fazer o mal, o pecado, não é livre. Abusa da liberdade e se torna escravo. E quanto mais caminhamos em direção ao mal e ao pecado, menos livres nos tornamos e mais escravos nos tornamos. Por isso, meus irmãos, o mesmo povo de Deus foi sempre lembrado desta escolha livre por Deus e também a evitar o mal. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20. Irmãos, seria uma coisa muito boa se vocês trouxessem a Bíblia
para essa missa e para a missa do avivamento. Para as outras não tem problema não, mas para essas você pode trazer a palavra do Senhor, pode trazer uma canetinha para você anotar, que vai lhe fazer muito bem. Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 20. Vamos ver o que diz. O Senhor sempre lembra o seu povo dessa escolha. Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, amando do Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás. Versículo 17. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, se te deixares arrastar para adorar e prestar culto a outros deuses, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não vivereis por muito tempo sobre a terra onde ides entrar. E o versículo 19 conclui: cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. E depois, falando da escolha do caminho do mal, Deus ainda alerta o seu povo. Volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia, Deuteronômio 18, versículo 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo, filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos, ou evoque os mortos, o espiritismo. Pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. Portanto, nós estamos entendendo que a liberdade implica numa escolha. Mas não se trata de uma escolha aleatória. É a escolha do bem que me faz livre. O bem que tem a sua perfeição, a sua plenitude em Deus. Que é o bem, o sumo bem e a bem-aventurança, ou seja, o céu. E a vivência desse amor de Deus, ele deve envolver todas as faculdades humanas e empenhá-las. Volta lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Por isso Nosso Senhor, ele cita: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e tua força. O que significa isso? Significa a dimensão afetiva, nosso coração, a alma, ou seja, a psique, nosso espírito, a nossa capacidade de ter noção das coisas, ciência das coisas, o nosso entendimento, ou seja, a inteligência que Deus nos deu, e a força da nossa vontade, que simboliza a nossa vontade. Então, tudo isso deve nos dirigir para o amor de Deus, de modo a não haver espaço nem para a infidelidade e nem para a duplicidade. Como vocês viram, as palavras muito duras do Deuteronômio, entre tantas outras. Ao ponto que um pecado de idolatria, ou seja, quando o povo abandonava os caminhos do Deus de Israel e corria em direção a um Deus pagão, esse pecado de idolatria era nomeado com palavras muito duras: o adultério e a prostituição.
Portanto, esse amor, ele deve empenhar todo o nosso ser. O amor a Deus, que fundamenta, que sustenta o amor ao próximo. Continue na sua Bíblia comigo, para você entender aonde eu quero chegar. E a palavra de Deus nos leva. Marcos 12, 31. Nosso Senhor completa. O segundo mandamento é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Meus irmãos, prestem bem atenção. Se para amar verdadeiramente é preciso ser livre, se a liberdade é escolher o bem, cuja perfeição nós vimos, é Deus mesmo, o sumo bem, a nossa bem-aventurança, ser livre, portanto, não é fazer o que se quer, na hora que se quer, do jeito que se quer, mas escolher o bem. Grava bem isso. Ser livre é escolher o bem e nele progredir. Por isso os mandamentos são o caminho para a felicidade. Pois os mandamentos, como sinais de trânsito, não nos deixam errar a direção. Com os mandamentos na nossa vida, nós realizamos a nossa liberdade no que ela tem de mais profundo e verdadeiro. E progredimos no amor de Deus, os 3 primeiros mandamentos, e no amor do próximo, nos 6 mandamentos, nos mandamentos da segunda tábua. Nós precisamos saber disso, para levar isso para o nosso dia a dia, para as nossas casas, para os nossos relacionamentos. Agora eu quero que você pegue comigo a primeira leitura da missa de hoje, na sua Bíblia. Vamos ver o exemplo de São Paulo, na vivência desse amor e dessa liberdade. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Porque às vezes viver o mandamento de Deus pesa. Às vezes nós temos a triste impressão de que quem larga os mandamentos de Deus no canto para viver a dita liberdade do mundo, acaba vivendo melhor do que nós, a partir do momento que nos dispomos a viver os mandamentos de Deus. Por quê? Porque às vezes o mandamento ele aperta, ele é exigente. E a gente acaba pensando que há uma contradição, que há uma incompatibilidade entre a liberdade e a opção de sofrer, a liberdade e o sacrifício, e assim o próprio amor. Vamos ver o que São Paulo nos diz hoje. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Presta atenção. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Nós vemos aqui a vivência dos 2 mandamentos que nosso Senhor nos apresenta. Nós vemos uma profunda liberdade do apóstolo, mas ele está sofrendo. Aliás, como falar de liberdade na prisão? Ele está dizendo que ele está algemado, que ele está acorrentado. Que liberdade que é essa? Mas São Paulo ele explica o seu amor por Deus. Ele começa dizendo: por ele, estou sofrendo por ele. Se sofro, é por Deus que estou sofrendo. Mas há uma liberdade interior quando ele diz: a palavra de Deus não está algemada. Que bonito quando nós experimentamos essa liberdade.
nem a cadeia, nem o leito do hospital, nem a perversidade de um cônjuge, ou qualquer tribulação na família pode nos tornar pessoas tristes, abatidas, desiludidas ou decepcionadas. E ele diz, por isso, mais uma vez ele diz, se ele sofre é por Deus, e por causa do sofrimento dele, por Deus, ele diz, suporto qualquer coisa. O que o mundo hoje diz? Chuta o pau da barraca, vai viver sua vida, você não precisa disso, vai ser feliz. Por isso suporto qualquer coisa, isso é liberdade. Quando se escolhe chutar o pau da barraca e entregar os pontos, isso não é liberdade, isso é escravidão. É não vislumbrar outra direção, outro lado da moeda. E São Paulo diz, pelos eleitos. E aí deveria estar a chave para o sucesso de todo casamento, de toda família, principalmente quando vem o sofrimento, a dificuldade. Nós vimos no exemplo da nossa Beata o quanto ela sofreu, um marido ímpio, violento, que inclusive ameaçou ela de morte. E ela diz, não, eu vou voltar para minha casa, eu vou sofrer por ele. Mas porque ela era masoquista? De jeito nenhum. Porque ela sabia que a alma do marido dela valia o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela sabia que a alma das filhas dela valiam o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e que se nosso Senhor tivesse que voltar na terra para morrer só pelo marido dela, nosso Senhor faria. Vejam, irmãos, a consciência que nós acabamos perdendo. Por isso São Paulo nos apresenta uma causa, Deus, e há um fim, um objetivo, na escolha livre dos mandamentos de Deus, de amar a Deus, o próximo. A salvação do próximo é a glória de Deus. Quando nós escolhemos esse caminho é que nós somos livres. E não quando nós jogamos tudo para o alto. E não quando nós jogamos tudo para o alto. E isso serve para desmascarar até que ponto a nossa consciência ela é cristã ou mundana. Cristã ou mundana. Até que ponto nós somos livres para escolher o peso dos mandamentos, o jugo dos mandamentos, mas escolher por amor de Deus, por amor do próximo, e assim entendermos o que é a verdadeira liberdade. Amém? Versículo 14 da segunda carta de Timóteo, e eu tenho pouquíssimos minutos para falar. Lembra-lhes tais coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões vãs, que de nada servem a não ser para a perdição dos ouvintes. É claro que os ouvintes ali podiam ser os pagãos ou até mesmo crentes, mas também a própria família. Agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, principalmente para quem na família ali passa por esses momentos. As discussões vãs, elas acontecem muitas das vezes por não se conhecer bem o outro. É uma razão. Às vezes é claro que é uma razão de temperamento. A pessoa tem um temperamento forte, irascível, ela vai, e o outro também já não é fluxicheira e começa. Mas muitas das vezes uma discussão começa e vai para frente porque um não conhece o outro. Então, o fato de se haver uma discussão dentro de casa, num casamento, não é que falta amor. E tem gente que acha, né? A gente está brigando muito, está discutindo muito, o amor acabou, vou procurar o amor da minha vida. Não vai achar. A discussão não significa que não tem amor, que o amor acabou. Ele pode estar perdido, mas ele não acabou.
A discussão, ela demonstra que muitas das vezes um não conhece o outro. Como também a ausência da liberdade para escolher continuar amando o outro e crescer nesse mesmo amor. 4 coisas, portanto, para evitar discussões vãs. Agora você leva a palavra que nós ouvimos até aqui para a prática do seu dia a dia. Dai-me, Senhor, a palavra certa, do jeito certo, e na hora certa e com a pessoa certa. Porque problema de casa se resolve dentro de casa. Nem no salão de beleza e nem no botequim. E nem com o vizinho fofoqueiro da rua. É dentro de casa. E se é coisa entre marido e mulher, é no quarto. Depois de ter rezado pelo menos um Pai Nosso, um Ave Maria e o Santo Anjo do Senhor. E se a coisa está feia, já joga um pouco de água benta na cabeça do outro. Primeira coisa, para evitar essa discussão vã, perguntar qual que é a razão dessa bendita conversa. Convém que eu fale? É importante? Então, a razão imediata, você está com problema de relacionamento, pisou no pé, doeu, o outro não pediu desculpa, enfim, abalou o relacionamento, tem que desabalar. Né? Falei, vai dormir um de costa para o outro, quem vem dormir no meio. Né? E se de noite passar o pé e sentir um pé frio, uma perna fria, não é do cônjuge, é o demônio mesmo que está lá, geladinho. Né? São os projetos, são as finanças, são os filhos. Qual que é a razão imediata? Né? Tem que saber o peso, a importância. E a razão futura, que é a mais importante de todas, a salvação do outro. A salvação do outro. A salvação da família. Segunda coisa, como iniciar esse diálogo e como manter também. Tem que saber. Né? Não é, estou com uma coisa agarrada na minha garganta, tem que resolver, eu tenho que falar. Às vezes não é hora. Portanto, jamais se deve iniciar uma conversa séria na agitação, no cansaço, na irritação, na mágoa. Menos ainda. Às vezes tem que esperar uns bons dias. E é interessante, porque se a gente usa essa técnica, depois que passam esses dias, e não é para passar esses dias sem falar um com o outro, não. É para continuar. E depois que passam esses dias, tem horas que a gente tem, mas o que era mesmo? Por que eu estava tão preocupado? Por que eu estava tão agoniado? Por que eu estava tão agoniado? Terceira coisa, é preciso conhecer bem o outro. No caso de um casal, o homem tem uma estrutura diferente da mulher, por isso ele terá sempre uma reação diferente daquilo que você espera, mulher. Existem pesquisas de casais que pedem para as mulheres descreverem um homem perfeito. E quando eles vão fazer o balanço daquela descrição, parece mais a mulher perfeita. Então, a mulher, ela tem que entender isso, que o homem, desculpe os homens, não é? O homem, ele é mais devagar para certas coisas. Ele é, nós, estou falando ele, nós somos mais devagar para certas coisas em relação a vocês. E a explicação já foi dada aqui nesse púlpito, não é uma descoberta minha, roda pelo mundo inteiro. Se você pode comparar o cérebro de um homem, né, ele é todo compartimentado por caixas, e que de preferência não toquem uma nas outras. Então tem uma caixa para as finanças da casa, para o carro, para a casa, uma caixa para você, né, para os filhos, para os estudos dos filhos. Né? Em algum lugar do porão tem uma caixa para a sogra.
né? E quando ele precisa de uma dessas caixas, ele vai lá com todo cuidado, tira aquela caixa para não esbarrar uma na outra, ele abre aquela caixa, e aí sim, ele se dedica àquilo ali. Tanto que por isso que o homem, e depois que termina, ele não vai abrir outra caixa junto, ele vai fechar aquela caixa com todo cuidado, e vai voltar com todo cuidado e vai colocar ela lá para não bater uma na outra. A cabeça de uma mulher, ela é toda ligada. A mulher tem condição de ligar. Casamento, nos filhos, na casa, nos estudos, liga, está tudo. Então você pode comparar a cabeça de uma mulher, nós já falamos aqui, não é? A um bolo de fio desencapado. Uma mulher consegue muito bem ir no salão de beleza. Agora, é claro, toda regra tem a sua exceção, tá? Não se preocupe, né? Se você, de repente, padre, o senhor está falando isso aí, você é homem, padre, o senhor está falando isso e acontece isso comigo, parece que... Não se preocupe, você não é uma mulher. Tem toda a regra, tem a sua exceção. Então a mulher, ela consegue tomar conta do cabelo dela no espelho, ela consegue conversar com quem está arrumando o cabelo dela, ela consegue conversar com as outras pessoas que trabalham no salão, ela consegue saber o que as crianças estão fazendo, ela consegue ver o que está acontecendo na rua, ela consegue atender o celular e dar conta disso tudo. Isso é da mulher. E na hora de conversar um com o outro, ou vocês precisam entender, ou isso precisa ser levado em conta, ou começa a discussão vã. Porque a mulher, ao se dirigir ao homem, ela pensa que com ele também a coisa é assim, e não é. E não é. Até porque, qual é a pior hora para uma mulher conversar um assunto sério da casa com o homem? Quando ele está fazendo outra coisa. Porque depois você vai cobrar ele e vai falar, eu falei, ele vai falar, não, você não falou. Por quê? Porque ele estava com outra caixa aberta e você foi falar. Está lendo o jornal, está assistindo futebol? Não é hora para conversar sobre os filhos, sobre os problemas do dia. Ele chegou cansado, estufado do trabalho, sentou lá, não é hora, né? E mesma coisa o homem, né? Que não entende, né? O homem, quando ele tem um problema, uma dificuldade, o que ele faz? Ele quer ficar sozinho. Vocês, né? O que você está fazendo aí? Está lá no controle, está deitado no sofá, nada. É uma outra caixa e é a que o homem mais gosta dela. Nós vamos falar disso outra hora, né? A mulher já é totalmente diferente, ela tem necessidade de falar, né? E é onde o homem se dá muito mal. Por quê? Porque a mulher, ela tem necessidade de falar, e o homem acha que ele tem necessidade de consertar ela. Ela não quer que você conserte ela, ela quer que você escute ela. E se você dá a entender que você quer consertar ela naquele momento, meu camarada, você está arriscando sua vida. E principalmente se for na cozinha, ela estiver andando para perto da faca, sai de perto. Ela quer que escuta. E muitas das vezes o homem, mas eu não sei o que falar, porque quando ela escuta, senta e escuta, e mostra que você está dando atenção, que você compreende ela. Nós vamos continuar falando sobre isso, ainda mais nas outras missas. Se tratando de uma criança, por exemplo, os pais em relação aos filhos, a criança, ela precisa de afeto, mas com autoridade. Portanto, não tem o que discutir. Você tem coragem de dar um carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, numa ribanceira, e falar, pode dirigir, tem coragem. Então a criança, ela precisa de afeto, mas ela precisa de autoridade. No caso dos adolescentes já é um pouco diferente, para evitar discussão vã.
O adolescente ele precisa de afeto e de autoridade. E continua não havendo o que discutir. Ele tem que obedecer aos pais. Mas os pais já precisam saber a hora de avançar e a hora de recuar. Porque se você avança na hora errada, ele bate de frente com você. Aí começa, Deus nos acuda. Vejam, não é porque falta amor. É porque falta conhecimento um do outro. E depois a liberdade para se continuar amando. E é claro que se houve um desarranjo, discutiu, brigou, não sabia, perdão. 4 coisas importantes para curar as discussões vãs. Saber a razão da conversa, como iniciá-la e como mantê-la. Conhecer bem o outro. E se mesmo assim houve o bate-boca, pede perdão. E não vai dormir brigado um com o outro. Ninguém dentro de casa pode dormir brigado.